Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mesencéfalo, que também está dentro do tronco encefálico. Já é um tema que eu estou falando há um bom tempo, né? Já são 2 vídeos falando de tronco encefálico. Mas para recapitular, para quem caiu de paraquedas, está começando a estudar por mesencéfalo, porque tem pessoas que gostam de começar por cima, né? Eu gosto de começar mesmo pelo bulbo, mas algumas pessoas costumam começar pelo mesencéfalo. O tronco encefálico ele vai ser extremamente importante para controlar as funções vitais e também integrar os reflexos do corpo humano. Ele é localizado entre o diencéfalo e a medula espinhal e ele é essencial para a regulação da respiração, batimento cardíaco e outros processos que são automáticos e que são indispensáveis para a gente continuar vivo. Então hoje a gente vai falar do mesencéfalo, que faz parte do tronco encefálico. Essa aqui é uma imagem do tronco encefálico, aqui está em espanhol, por isso que está escrito assim. Mas assim, ó, o tronco encefálico ele é dividido em 3 partes. Essa primeira aqui é o mesencéfalo, essa do meio é a ponte e essa de baixo, que é a terceira, é o bulbo. Hoje a gente vai falar dessa parte mais de cima. Tem vídeo já falando de ponte e vídeo falando de bulbo, ok? Aqui é só para a gente ter uma ideia da localização do tronco encefálico. Ele fica mais ou menos aqui, olha. E onde que está o mesencéfalo? O mesencéfalo está em azul. Aqui, gente, já é um pouco em relação à anatomia, mas hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar do último slide. Por quê? Porque eu acho que vai ficar mais didático. Bom, o mesencéfalo, ele é, como todas as outras estruturas que a gente falou até então, uma dilatação do tubo neural. Se você não está entendendo esse vídeo, volta no vídeo de embriologia que você vai entender o que é tubo neural e o que são essas dilatações. Então, o tubo neural, ele vai sofrer dilatações, porque ele é um tubo, como o nome já diz, e essas dilatações vão receber alguns nomes, como, por exemplo, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, e lá embaixo tem a medula espinhal, né? Mas assim, não sei se vocês repararam, mas todos os nomes que eu falei até agora, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, só o mesencéfalo que já é mesencéfalo desde o início. Porque olha só, o rombencéfalo, ele vai virar ali metencéfalo e mielencéfalo, que vai formar a ponte bulbo, ok? Então, para formar o mesencéfalo, eu tenho que partir de qual dilatação? A dilatação mesencéfalo, ou seja, o mesencéfalo é a única dilatação do tubo neural que não se modifica. Ela continua se chamando mesencéfalo. Então, o mesencéfalo é aí uma das dilatações do tubo neural. Agora, já dando essa introdução para a gente entender a origem do mesencéfalo, identificando ele aqui na figura, eu vou começar falando da anatomia do mesencéfalo, ok? Certo. Eu gosto sempre de começar falando acerca das divisões, para a gente entender o que é uma coisa e o que é a outra. A gente conversou que até aqui, assim, opa, ficou ruim esse desenho. Mas até aqui, isso aqui é embaixo, até aqui, isso aqui é a nossa ponte, ok? Vou voltar na imagem de cima. Olha aqui, a ponte seria esse que está em amarelo. Então, olha só, o que está acima é mesencéfalo, só que tem um porém. O que está para cima é mesencéfalo e diencéfalo, porque a gente não tem um nome, a gente não tem uma divisão de diencéfalo com mesencéfalo. Então, a gente não vai dividir mesencéfalo e diencéfalo. Eu já vou explicar por que não tem como dividir. E a gente consegue dividir mesencéfalo com ponte. Aí, realmente, tem um nome, que se chama sulco pontíneo superior, que é esse aqui, ó. Na verdade, já está até marcado, mas eu vou marcar ele de novo para dar para enxergar melhor, que é isso aqui. Isso aqui seria o sulco pontíneo superior. Ele separa a ponte do mesencéfalo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui é um nervo e aqui é outro nervo, perfeito? Se aqui é um nervo e aqui é outro nervo, então quer dizer que no mesencéfalo a gente tem nervos emergindo, né? E quais são esses nervos? Esse aqui é o óculo motor, é o terceiro nervo óculo motor. Aqui é o quarto par de nervo, que é o nervo troclear. Esses nervos eu já vou falar um pouquinho mais sobre a função deles. Agora é só para realmente identificar algumas estruturas anatômicas do mesencéfalo. Certo. Outra coisa que a gente consegue enxergar, eu vou só mudar a cor da minha caneta e espessar um pouquinho. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou colocando de vermelho são as chamadas bases do pedúnculo, que são basicamente onde passa as vias do trato córtico espinhal.
Se você não entende o que é trato córtico espinhal, dá uma olhada na aula de medula, porque eu cito um pouquinho sobre isso. Mas posteriormente vou fazer uns vídeos falando um pouquinho sobre trato, lemnisco e coisas do gênero. Então, tanto de um lado quanto do outro. Isso aqui é base do pedúnculo, né? Pedúnculo cerebral. Certo? Isso faz parte do mesencéfalo. Então, isso aqui faz parte do mesencéfalo, isso aqui faz parte do mesencéfalo. Agora, eu vou pegar a caneta de outra cor. Vou pegar amarelo. Isso aqui, ó. Isso aqui também faz parte do mesencéfalo. Isso aqui é chamado de substância perfurada posterior. E por que posterior? Porque aqui em cima a gente também tem uma substância perfurada, só que ela é anterior, ela vem antes aqui, ó. Só que essa estrutura anterior, ela não faz parte do mesencéfalo, ela já está fazendo parte lá das estruturas cerebrais. Essa aqui é a substância perfurada posterior. Por que é chamada de substância perfurada posterior? Porque ela é perfurada mesmo. Ela tem uns pontinhos de perfuração devido aos vasos que irrigam a estrutura e que perfuram essa substância, ok? E aí, nessa localidade, a gente percebe que tem um espaço aqui, né? Para poder ter essa substância perfurada, tem que ter um espaço entre a base do pedúnculo e ela. E esse espaço é chamado de fossa interpeduncular. É justamente porque está entre os pedúnculos. E essa fossa interpeduncular, ela tem também uma cisterna, que eu já comentei no vídeo de meninges. Por quê? O que é uma cisterna? É um afastamento da pia mater e aracnoide. E essa cisterna é chamada de cisterna interpeduncular. Ela vai estar nessa parte aqui, entre os pedúnculos. Ela é muito importante. Se você não sabe o motivo, nem entende o porquê, volta no vídeo de meninge. Certo? Aqui foi a parte anterior do mesencéfalo. São essas as estruturas que a gente tem que identificar. Isso aqui, gente, ó, circulando aqui de amarelo, não é mesencéfalo, isso é diencéfalo. Tubercinério, corpos mamilares, infundíbulo, faz parte do diencéfalo, que é uma estrutura diferente que a gente vai estudar posteriormente. Agora, olhando aí a parte posterior do mesencéfalo, a gente consegue identificar algumas outras coisas, que é mais ou menos isso aqui. A primeira coisa que eu gostaria de falar é em relação a esse nervo aqui, ó. Que nervo é esse? Esse é o nervo troclear. E olha que coisa interessante. Se você olhar aqui nessa imagem, a parte posterior do tronco encefálico, a gente não identifica nenhum outro nervo que está saindo dessa parte posterior, porque o único nervo que sai da parte posterior é o troclear. Então, é o único nervo que a gente está realmente vendo saindo da parte posterior. E esse troclear, você está vendo que aqui, ó, quando a gente olha na frente, parece que ele está dando uma voltinha. É porque realmente, como ele sai da região posterior, ele faz uma voltinha como se abraçasse a parte anterior para ficar fixado ali, ok? E ele é o único que sai da parte posterior. E qual que é a função desse nervo troclear? Ele vai estar relacionado com o movimento assim, do olho em relação à abdução, depressão, rotação medial interna do olho, principalmente pela inervação do músculo oblíquo superior, que é um músculo relacionado à motricidade do olho. Isso aí é mais anatomia de olho mesmo, para poder conseguir entender, visualizar. E a gente tem o terceiro nervo, né, que é o nervo oculomotor, que ele também está relacionado com motricidade do olho e também com a função parasimpática no olho. Isso é muito interessante e a gente percebe ali que o mesencéfalo, os nervos que emergem do mesencéfalo, têm uma importância crucial relacionada à anatomia do olho, certo? Agora vamos falar aqui um pouquinho em relação às estruturas. Já vou de cara descartando uma estrutura para a gente não confundir, que é isso aqui, ó. Que é esse pinguinho aqui, ó, que está no meio de tudo. Deixa eu pegar uma outra cor que dá para enxergar, um azul, vai. Aqui, ó. Isso aqui, gente, não faz parte do mesencéfalo. Isso aí é corpo pineal, glândula pineal. E por que isso aqui não faz parte do mesencéfalo? Eu vou explicar por que não confunde, né? Vou dar um zoom na imagem. Vocês estão vendo que isso aqui é como se fosse uma sombra? Certo. Então, vamos supor, olha, que a gente é uma pessoa, a gente está em pé, bonitinho. A nossa sombra vai ficar aqui, né? Mas não quer dizer que a gente está aqui, a gente está aqui. Isso está acontecendo aqui com essa estrutura. Na verdade, ela é como se ela tivesse assim, ó. Assim, ó. Tipo, saindo aqui. Vamos supor. Nossa, meu desenho tá horrível. Mas é como se ela tivesse pra fora, entendeu? Pra cá, pra dentro, assim, ó. Saindo da estrutura. Mas aqui tá parecendo que ela tá deitada, fazendo parte do mesencéfalo. Ela não tá, ela tá saindo. Isso aqui é a sombra dela. Então tá parecendo que ela tá rente, né?
as outras estruturas do mesencéfalo, que eu já vou falar um pouquinho sobre. Mas não, a glândula pineal, o corpo pineal não faz parte do mesencéfalo, ok? Aqui a gente já tem estruturas que fazem parte do mesencéfalo, que é os colículos. Aqui, ó, a gente tem colículo dos dois lados. Só que eles recebem o nome de superior e inferior, que são esses de baixo aqui, olha que legal. E eles têm funções, tá? O colículo superior, ele está ligado com vias visuais. E o colículo inferior, relacionados com audição, ok? A gente tem também um sulco que é muito importante, que é esse sulco aqui, ó. Eu, na verdade, vou apagar essas coisas do colículo para ficar melhor de ver. Vou apagar aqui também. Que é isso aqui, ó. Ai, ficou ruim. A cor da caneta não valorizou. Aqui, ó. Isso e isso. Tá vendo que faz formato de cruz? Esse sulco? É porque vai ter muito sentido com o nome dele, que o nome dele é sulco cruciforme. Ele também faz parte do mesencéfalo e tem que ser nomeado, ok? Principalmente em provas de anatomia, coisas do tipo. Esses colículos superiores, eles se comunicam com o que a gente chama de colículos, ok? Na verdade, perdão, eles se comunicam com os corpos geniculados. Então, os colículos, que são essas partes do mesencéfalo, eles se comunicam com isso aqui, ó, que são os corpos geniculados. Só que os corpos geniculados, eles não fazem parte do mesencéfalo, eles vão fazer parte de uma estrutura chamada tálamo, que a gente vai estudar posteriormente, mas que não faz parte do tronco encefálico. Então, a gente vai ter uma comunicação dos colículos, tanto superior quanto inferior, com essa estrutura do tálamo. Ok? E como que funciona isso? A gente tem corpo geniculado, que faz parte do tálamo, medial e lateral, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Lateral, mais para lateral aqui, e medial mais pro meio. Aqui seria embaixo, né? Porque tá ruim assim de enxergar, mas tá aqui, ó. Tem uma divisão aqui, ok? Desenhando só para ficar esquematizado. Aí, ó, o colículo superior, vou escrever aqui em verde. O colículo superior, ele vai fazer ali uma ligação, aqui, ó, por isso aqui, ó, no corpo geniculado medial, lateral. E já o colículo inferior, que é esse aqui de baixo, ele vai fazer através dessa estrutura aqui, porque o inferior está melhor de ver, eu vou colocar de amarelo, que é essa estrutura aqui, ele faz ligação com o corpo geniculado medial. Lembra que eu falei que o colículo superior ele está relacionado com visão e o inferior com audição? Os corpos geniculados vão acompanhar a função do colículo correspondente. Então, olha só, se o colículo superior faz ligação com o corpo geniculado medial, lateral, então quer dizer que o corpo geniculado lateral tem função visual, ok? Realiza funções visuais. O colículo inferior, ele realiza funções auditivas. Então, quer dizer que o corpo geniculado medial, que é o que ele faz ligação, tem função também auditiva, perfeito? E o que são essas estruturas que ligam esses colículos aos corpos geniculados? São os chamados braços do colículo e acompanham o nome da localidade da estrutura. Então, por exemplo, tem braço do colículo inferior ou superior. Então, aqui, por exemplo, que está bem representado, vou falar só dele, mas acontece para o de cima também, que é isso aqui, ó. Isso aqui seria o braço do colículo inferior, perfeito? Outra coisa interessante também é que essa imagem não está dando para ver, mas teria uma outra estrutura que passaria assim, ó, que é isso aqui, que é quase como se fosse uma cavidade, mas é realmente uma cavidade, que é o chamado aqueduto mesencefálico. Alguns lugares vão colocar aqueduto de Sylvius, só que qual que é o problema disso? A gente não usa epônimo na anatomia, porque é uma questão de nomenclatura mesmo, para ficar padronizado, para todo mundo entender a mesma coisa. Então, a gente vai usar aqueduto mesencefálico, fechou? E qual que é a importância do aqueduto mesencefálico? Comunicação. Por ele ser quase uma cavidade, ele vai conseguir comunicar o terceiro ventrículo do quarto ventrículo. Isso é extremamente importante, ok? Mais pra frente eu vou falar sobre os ventrículos e aí essa ideia vai ficar mais fixada na cabeça de vocês. Aqui é para me falar de algumas outras estruturas, que é interessantíssimo. Olha, primeiro eu vou escrever algumas coisinhas
Deixa eu ver, eu acho que eu só coloquei essa imagem, certo? É assim, ó. Aqui é o teto, ok? Aqui vai ser o tegumento e aqui vai ser a base. Então, o que a gente tem? A gente tem teto, tegumento e base, ok? Na base, a gente vai ter o que a gente chama de substância negra. E o que a substância negra tem que é importante a gente saber? Primeiro que ela vai dividir o tegmento da base. Então, por exemplo, a substância negra está aqui. Então, quer dizer que daqui para baixo é base e daqui para cima aqui é tegmento, ok? Perfeito? E outra coisa, a substância negra, ela tem esse nome porque ela possui melanina. E a melanina vai provocar a cor negra nesse conjunto de núcleos, ok? De fibras. A substância negra, ela possui neurônios dopaminérgicos, porque a dopamina é um neurotransmissor, ok? E problemas em relação a esses neurônios dopaminérgicos vão levar a uma condição muito conhecida que é a doença de Parkinson, ok? É muito importante correlacionar a substância negra com essa doença, ok? Certo. O teto. Uma curiosidade que o Ângelo Machado traz para a gente em relação ao teto é que nos vertebrados inferiores, como por exemplo em peixes e anfíbios, o teto tem uma importância muito grande em integrar as funções sensoriais e motoras do indivíduo. Do indivíduo não, né? Do ser. Só que nos mamíferos, que já é um vertebrado superior, a gente percebe que quem realiza essas funções, na verdade, é o córtex cerebral. Então, o teto ele perdeu essa função aí para nós humanos, ok? Então, mas aí a gente tem que pensar nessa divisão aí de tegmento, teto e base, ok? Uma coisa que eu também não falei lá na parte de anatomia é que a base do pedúnculo, voltando aqui rapidinho, só para a gente não esquecer disso, ela possui muita... Na verdade, pode falar nessa imagem mesmo, né? Que é aqui na base. Que aqui é só um corte diferente. Mas aqui na base do mesencéfalo, a gente tem uma grande quantidade de fibras descendentes. Ou seja, essas fibras estão descendo e elas vão cruzar em algum momento. Então, eu vou fazer um desenho para a gente entender. A fibra está vindo aqui, né? Ela está descendente, ela está descendo. Então, ó, a fibra está descendo. Só que vai chegar um momento que ela vai cruzar. Então, por exemplo, ela está descendo aqui na esquerda, supondo. Descendo à esquerda. Como ela cruzou, ela vai inervar na direita. Então, qual que é uma curiosidade assim sobre lesões na base do mesencéfalo? Se você lesa fibras descendentes na base do mesencéfalo, normalmente você vai ter sintomatologias relacionadas ao lado oposto, paralisia do lado oposto. Então, por exemplo, eu lesionei uma fibra descendente que estava ali no lado esquerdo da minha base. Poxa, eu vou ter uma paralisia do meu lado esquerdo do corpo? Não, você vai ter do lado direito, porque essas fibras vão cruzar. E isso é muito interessante clinicamente, certo? E no tegmento do mesencéfalo, que a gente pode falar, é que ela é uma mistura de substância cinzenta e branca. E nela que está ali representada a formação reticular, que é muito importante para o controle do nosso corpo, como por exemplo do sono e vigília. Certo? Vai ter uma aula só sobre formação reticular, porque é um assunto extremamente denso que nessa aula a gente não conseguiria debater direito. Aqui, gente, eu só trouxe para a gente lembrar de uma coisa, porque eu acho que essa imagem é muito legal, para poder lembrar como que a gente faz a nomenclatura dos nervos, né? Lembrando, né, se vocês não assistiram às outras aulas, gente, esqueci de falar de uma coisa muito legal, que esse núcleo gigante vermelho aqui, como eu esqueci, é o núcleo rubro. Não é porque ele é flamenguista, gente, é porque quando você vai fazer ali, quando ele tá fresco, né, a fresco, ele fica vermelho, então por isso tem esse nome mesmo, núcleo vermelho, núcleo rubro, mesma coisa. E ele faz o controle da motricidade somática do nosso corpo, ele é extremamente importante, não posso esquecer, ele faz parte do tegmento, ok? Tá, em relação aos nervos, como eu estava falando, a gente tem que lembrar em relação à nomenclatura que a gente sempre vai colocar o número de medial para lateral, ok? Então é sempre assim. Primeiro, a gente coloca de medial para lateral. Então, por exemplo, eu estou com um nervo aqui, ó, e estou com um nervo aqui. Então, é sempre de medial para lateral. Então, esse aqui vai ser meu primeiro nervo, ok? Esse aqui está mais lateral, então esse aqui é o meu segundo. Então, por exemplo, aqui o nervo olfatório está mais no meio, então ele é o primeiro. O óculo motor, que é aquele que a gente está vendo, que a gente está vendo é mesencéfalo. Mas, por exemplo, o óptico a gente percebe que é o seguinte e ele está
mais lateralizado, por isso que ele recebe o número 2. O oculomotor está mais lateralizado ainda que o óptico, então ele recebe o número de 3. E o troclear, que seria o quarto, ele está mais lateralizado, por isso que ele é o quarto nervo, ok? Isso é muito interessante, eu acho que ajuda assim, a decorar e entender por que recebe esse número. Eu já falei, né, das dilatações do tubo neural, mas aqui vai outra foto, né, para a gente entender melhor como que funciona. Então, a gente tem um tubo neural, aqui, ele do jeitinho, antes de sofrer as dilatações, vai sofrer ali as dilatações prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, que são as vesículas encefálicas primárias, perfeito. Depois, vai sofrer diferenciação. Então, prosencéfalo, telencéfalo e diencéfalo, que vai formar essas estruturas que está apontado aqui, ó, estruturas que são formadas. O mesencéfalo, olha que legal, ele continua mesencéfalo, olha. Olha que interessante. Então, isso é o que eu tinha acabado de falar no início, né? Porque eu achei importante dar essa introdução para a gente lembrar dessa informação interessante sobre o mesencéfalo. Então, ele continua mesencéfalo. Aqui, eu sempre gosto de trazer essa imagem para ficar claro na nossa cabeça, desde que a gente é um pequeno fetinho, o que acontece com a gente, né? Então, olha só, a gente percebeu que o mesencéfalo está aqui desde o início, olha, e ele está bem aqui na nossa formação. Aí a gente vai virando esse ser humaninho bonitinho. Olha só, o mesencéfalo continua aqui. E aí, quando a gente já está um adulto formado, olha só, o mesencéfalo aqui. E olha como o diencéfalo está logo acima do mesencéfalo. Então, realmente, essa divisão é muito complicada de se fazer. A gente acaba não fazendo e realmente não tem um nome para poder dividir diencéfalo de mesencéfalo, ok? Lembrando que o livro referência da aula é o Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, ok? Espero que vocês tenham gostado.